Uma garota chamada Zoa mora com sua irmã em Barcelona. Naquele dia, Zoa recebeu um convite para uma festa exclusiva em uma ilha chamada Eden. Depois de assistir ao vídeo promocional, ela ficou profundamente atraída pela praia e o iate mostrados no vídeo. Ela não fazia ideia de que era apenas uma entre 100 convidados. Após assinar um contrato eletrônico, Zoa e sua melhor amiga Judith começaram sua jornada rumo à ilha. Elas pegaram um táxi até uma fábrica abandonada e entraram no local guiadas por um drone. Havia muitos jovens esperando lá dentro. De repente, todas as luzes se apagaram, mergulhando o lugar na escuridão. Um ônibus modificado com o nome Blue Eden entrou na fábrica. Então, todos começaram a se divertir com vinho e música. Depois de uma noite de festa, o ônibus finalmente chegou à praia. Não muito longe, um iate de luxo os aguardava. No entanto, todos foram obrigados a retirar qualquer objeto de metal e entregar seus celulares à organização. África, uma influenciadora com milhões de seguidores, não queria entregar o celular. Ela disse que tirar algumas fotos deixaria a festa ainda mais viral, mas o staff respondeu que não era necessário. Depois de confiscarem o celular dela, chegou a vez de fazer a verificação corporal completa. Quando chegou a vez de Judith, houve um problema. Seu nome não estava na lista de convidados. Zoa então disse que, se Judith não pudesse entrar, ela também não participaria. Após consultarem os superiores, o staff permitiu que Judith embarcasse. Assim, as duas subiram animadas no cruzeiro. Logo, todos começaram uma nova festa, sem saber que o que os esperava era uma jornada de morte. O navio seguiu em direção à ilha, em alto mar. Os organizadores da festa estavam escolhendo 5 candidatos entre os 100 participantes. Zoa era uma delas. Esse também era o motivo de Judith ter sido aceita, mesmo sem convite. O organizador pediu que a equipe observasse o comportamento dos 5 após chegarem à ilha, pois eles participariam da fase final da jornada. Depois de algumas horas de viagem, uma ilha deslumbrante apareceu diante de todos. O grupo embarcou em barcos menores para chegar até ela. O staff colocou pulseiras azuis em cada pessoa. Quando anoiteceu, a festa oficial começou. África subiu ao palco para cantar uma música, animando o ambiente. Zoa e Judith também encontraram pessoas que lhes chamaram a atenção. Nesse momento, uma mulher de vestido azul apareceu através de uma projeção 3D. Era a Astrid, a anfitriã da festa. Ela explicou que reuniu todos ali porque sua empresa estava prestes a lançar uma nova marca de bebida energética, chamada Blue Eden. A bebida ainda não estava no mercado, e apenas quem tivesse uma pulseira brilhante poderia experimentá-la. Zoa foi uma das escolhidas. Assim que bebeu a bebida, começou a sentir tontura. Ela acabou subindo um penhasco sem perceber. Quando acordou da embriaguez, já era manhã. A praia estava vazia, e Judith havia desaparecido. Depois de gritar por um tempo, Zoa finalmente encontrou os outros 4 escolhidos. Eles perceberam que o iate havia sumido. Ninguém entendia por que haviam sido deixados na ilha. As lembranças da noite anterior estavam totalmente embaralhadas. Só se recordavam de que, depois de beber o energético, suas mentes ficaram em branco. De repente, um drone apareceu e o grupo decidiu segui-lo. À medida que se aprofundavam na ilha, o medo inicial foi dando lugar ao encantamento pela beleza do lugar. Depois de muito caminhar, chegaram a uma espécie de aldeia. O drone os guiou até o centro da área, onde havia um grupo de pessoas esperando por eles. A mulher de vestido azul se aproximou e disse: "Bem-vindos ao Éden." O nome dela era Astrid. Esse era o paraíso de Éden, criado por ela. Atualmente, 53 pessoas viviam na ilha, com tudo providenciado para que sobrevivessem. Eles não precisavam trabalhar nem gastar dinheiro. Tinham vilas luxuosas e comidas deliciosas à disposição. O anfitrião Eric explicou que ninguém era forçado a ficar. Todos ali estavam por vontade própria. Quem quisesse poderia juntar-se à grande família, e quem não quisesse poderia partir no próximo barco, que chegaria em alguns dias. Astrid também explicou que era necessário usar as pulseiras azuis na ilha, para que todos soubessem que eram convidados de honra. Em seguida, ela pediu para o chefe de segurança, Louise, conduzir cada um para seu respectivo alojamento. Assim, o grupo dos 5 foi separado. Eles passariam a viver com os outros moradores da ilha. Zoa e Nicola ficaram na mesma casa, junto com outra garota chamada Cláudia, que parecia bastante nervosa. Ao contrário da atitude tranquila de Nicola, Cláudia notou uma placa na cama de Zoa com as iniciais CF. Durante a noite, Aldo ouviu um barulho. Ele percebeu que seu colega de quarto estava com a mão estendida pela janela. Então se vestiu silenciosamente e saiu do quarto. Mas antes que pudesse ir longe, um drone apontou para ele. No dia seguinte, todos receberam as mesmas roupas usadas pelos outros residentes da ilha. Certa noite, enquanto explorava o local, Aldo começou a achar que aquelas pessoas pertenciam a algum tipo de seita religiosa. Seus celulares haviam sido confiscados e seus movimentos eram controlados. Mas Zoa e Charlie começaram a questionar se estavam presos na
na ilha, qual seria o propósito de deixá-los ali? Nesse momento, Zoa descobriu que o rapaz que havia ficado próximo de Judith na festa da noite anterior estava na ilha. Ela foi tirar satisfações, mas ele disse não saber quem era Judith, afirmando que Zoa devia estar confundindo a pessoa. Enquanto isso, Aldo roubou o carro de um morador e tentou fugir em silêncio, sem saber que sua pulseira tinha um rastreador. Sua localização já havia sido descoberta há muito tempo. Quando estava prestes a sair da área restrita da ilha, um veículo off-road o perseguiu. Após uma breve perseguição, a motorista disse a Aldo que era perigoso sair sozinho e insistiu em levá-lo de volta à residência. Aldo percebeu então algo suspeito sobre a pulseira, mas não teve escolha a não ser segui-la. Mais tarde, todos os habitantes da ilha se reuniram em círculo para uma espécie de avaliação coletiva. Zoa foi escolhida como a próxima integrante do grupo. Astrid disse que ela podia falar livremente, e Zoa contou que só queria voltar para casa, pois estava preocupada com Judith. Sob as perguntas detalhadas de Astrid, Zoa acabou baixando a guarda e revelou detalhes íntimos de sua vida. Falou sobre a dependência química de sua mãe, o tempo em que ela passou em centros de reabilitação e como sempre recaía logo após sair. Ela até mencionou que se lembrou do aniversário de sua irmã, Gabi, sem imaginar que tudo estava sendo gravado por câmeras de vigilância. Em Barcelona, Gabi recebeu um bolo de aniversário com uma mensagem de felicitações em nome de Zoa, mas ao ler, sentiu algo errado. Zoa nunca esqueceria seu aniversário. Quando tentou ligar para a irmã, não conseguiu contato. Desesperada, Gabi foi até o quarto de Zoa e derrubou tudo da mesa no chão, tomada pela angústia. Enquanto isso, Zoa na ilha sentiu a emoção da irmã à distância. Ela acordou de um sonho e de repente viu um garoto a observando pela janela, com um olhar preocupado. Mas ao sair do quarto, a figura havia desaparecido. Ao amanhecer, Louise chegou com um comunicado. O navio cruzeiro estava voltando e atracaria no porto da ilha na tarde seguinte. Quem quisesse poderia ficar ou partir. Mas Aldo estava cada vez mais desconfiado. Disseram antes que ninguém podia sair da ilha. E agora o navio estava voltando? Ele viu novas pessoas descarregando cargas, o que o fez suspeitar que tinham chegado recentemente de barco. E Bon pediu que ele não causasse confusão. Afinal, poderiam ir embora no dia seguinte. Mas Aldo insistiu em sair imediatamente. Na manhã seguinte, Zoa foi mergulhar com Nicola, e as duas acabaram ficando cada vez mais próximas após uma longa conversa. Após o almoço, houve novamente o ritual de palavras sinceras, no qual Ben contou sua história. Em sua antiga empresa, ela descobriu que estavam emitindo muito dióxido de carbono e prejudicando o meio ambiente. Tentou alertar os líderes, mas foi ignorada. Então, divulgou tudo nas redes sociais e acabou demitida. Ela disse se sentir sortuda por ter sido aceita em Eden. Logo depois, Astrid anunciou que haveria uma festa de despedida para o grupo de 5 naquela noite. Todos ficaram animados, escolhendo suas roupas para o evento, menos Aldo, que ficou sozinho no quarto. Durante a festa, uma garota chamada Alma levou Ibon até a praia. Sabendo que ele gostava de tocar piano, pediu que tocasse uma música antes de ela ir embora. Enquanto todos estavam encantados com a melodia, Aldo tirou a pulseira e fugiu sozinho. Ele subiu pelas rochas da praia e viu os moradores carregando objetos estranhos para o navio. Percebendo que algo estava muito errado, começou a planejar sua fuga. Quando a música terminou, Alma e Ibon se beijaram apaixonadamente e os outros começaram a curtir a festa. Charlie também se declarou para Micah, mas foi rejeitado. Triste, ele se afastou e bebeu uma garrafa de Blue Eden. De repente, alucinações começaram a surgir diante de seus olhos. Ele então correu até uma tenda e começou a falar com Dia, mas ela disse em voz baixa que não poderiam ir embora no dia seguinte porque morreriam naquela ilha. Ao ouvir isso, Charlie ficou em choque por um momento. Nesse instante, Zoa também bebeu uma garrafa de Blue Eden, encorajada por Nicola, o que a fez se sentir instantaneamente atraída por ele. Ao mesmo tempo, Ibon declarou seu amor por Alma. Ela respondeu que, se ele realmente a amasse, não partiria no dia seguinte. Aldo, ao ver os dois se beijando apaixonadamente, preferiu não interromper. Logo depois, Aldo encontrou Charlie e disse que tinha descoberto um modo de fugir da ilha. Mas Charlie, ainda atordoado pela bebida azul, ficou repetindo que todos morreriam ali antes de se afastar. Sem ter escolha, Aldo foi procurar África, mas ela havia sido levada para a vila onde moravam Astrid e Eric. Lá, Astrid explicou como havia criado Eden para proteger as pessoas do mundo real. Ela dizia que as pessoas se rendiam ao seu poder porque ela garantia a sobrevivência delas, e que, enquanto obedecessem a ela, todos poderiam viver a melhor vida possível. Sem encontrar ajuda, Aldo nadou até um barco no mar, tentando seguir com ele para fora daquela ilha estranha. Mas, ao amanhecer, acordou dentro da cabine do navio. A mulher que havia bloqueado seu carro antes estava de pé na proa. Ela tirou um objeto cilíndrico, o obrigou a ficar de joelhos. Aldo pensou que ela o levaria de volta à ilha, mas de repente, ela apontou o cilindro
cilindro para a cabeça dele. Ouviu-se um disparo seco. Aldo caiu morto, com um pequeno furo na testa. Pouco depois, a mulher e o barco retornaram para a ilha. Em outro ponto da ilha, Judith ainda corria, com as pernas cobertas de sangue. Sem forças para continuar, ela implorava por misericórdia. O homem diante dela não disse nada, apenas pintou seus braços de azul. Então, o cúmplice apontou uma arma cilíndrica para sua testa e disse: adeus. Com um único disparo, Judith morreu na hora e foi empurrada do penhasco. Enquanto isso, Zoa acordou na praia, lembrando-se das loucuras da noite anterior com Nicola. Ela disse que, embora precisasse ir embora naquele dia, ele poderia convidá-la para a próxima festa. Quando Zoa voltou para o alojamento, encontrou Charlie abatido. Ela o pressionou para se preparar para embarcar ao meio-dia, mas Aldo não aparecia em lugar nenhum. Seu colega de quarto, Ben, contou que Aldo não voltara na noite anterior e que todos os seus pertences tinham sumido. Por isso, Charlie foi pedir ajuda ao chefe de segurança, Luiz. Luiz prometeu avisar seus superiores, mas sua expressão era fria e indiferente. Charlie então lembrou da última conversa com Aldo, quando ele ainda estava bêbado. Enquanto isso, Luiz foi ao quarto de Astrid e disse calmamente que Aldo havia sido resolvido. Astrid, porém, respondeu em voz alta que organizaria uma busca por toda a ilha para encontrá-lo. Nicola, ao saber da notícia, tentou consolar Zoa. Ela contou que Aldo havia planejado fugir sozinho na noite anterior e que temia que algo ruim tivesse acontecido. Nicola disse que participaria da busca e a manteria informada, mas pediu que ela nunca falasse disso com mais ninguém, para não correr perigo. Enquanto isso, Ben pediu ajuda a Luiz para descobrir o que havia acontecido com Aldo. Eles usaram linguagem de sinais para combinar um plano: roubar o cartão de acesso de Orson, que tinha uma queda por Luiz. Aproveitando-se disso, Luiz pegou o cartão e o jogou para Ben, que o aguardava do lado de fora. Com o cartão em mãos, Ben entrou na sala de controle e começou a pesquisar no computador o status dos 5 participantes. Os registros mostravam as reações após beber o Blue Eden. África, Ibon e Charlie haviam concluído com sucesso as avaliações psicológicas e comportamentais. Já as informações de Aldo haviam sido apagadas. O resultado de Zoa mostrava traços de liderança, mas ainda estava incompleto. De repente, Ben percebeu pelas câmeras que Orson notara o sumiço do cartão. Ela saiu correndo da sala de vigilância, entrou por trás da cabana e conseguiu chegar antes dele, escondendo o cartão nos estábulos. Enquanto isso, Astrid reuniu todos os moradores para organizar a busca por Aldo e, ao mesmo tempo, anunciou uma boa notícia. A África havia decidido ficar em Eden. Na verdade, ela havia sido convencida por Astrid e Eric. Ibon, que sempre fora controlado pelo pai, também decidiu permanecer na ilha, motivado por seu amor por Alma. Logo depois, a família de Ibon recebeu uma mensagem dizendo que ele ficaria fora por um tempo. Desconfiado, o pai contratou um detetive particular para investigar o paradeiro do filho. Enquanto isso, Charlie estava sozinho na praia, pensativo. Ao ver África, disse que Aldo tinha razão. O navio nunca viria, mas África acreditava que Aldo havia contaminado Charlie com paranoia. Então o arrastou de volta para o acampamento. Ali, ocorria uma cerimônia de boas-vindas a Ibon, onde os novos membros compartilhavam suas histórias. Logo seria a vez de Charlie. Mas tomado pela culpa pela desaparição de Aldo, ele gritou que não aceitaria a lavagem cerebral de Astrid e que tudo aquilo era uma farsa para forçar Ibon e África a ficar. Depois de dizer isso, correu para fora tentando fugir, mas Astrid reagiu rapidamente e o obrigou a voltar. Ela já conhecia o passado de Charlie e conseguiu romper suas defesas emocionais. Ele então revelou sua dor mais profunda. Quando tinha 8 anos, levou sua irmã de 5 à praia e ela se afogou. Ela era a preferida da família e seus pais nunca o perdoaram. Astrid disse que ninguém em Eden o machucaria e ele quase foi convencido a ficar. Até que Zoa o interrompeu. Ela acusa Astrid de estar manipulando e testando todos, chamando aquilo de lavagem cerebral. Depois de desabafar, Zoa saiu furiosa. Nicola, que era mais próximo dela, correu atrás, tentando acalmá-la. Mas Zoa disse que só se acalmaria quando estivesse no barco, deixando a ilha. Foi então que Nicola revelou a verdade. O barco nunca vai chegar, mas se recusou a explicar mais. Ele apenas disse que naquela noite, quando todos dormissem, ela deveria tirar a pulseira, deixá-la na cama e sair sem ser vista. Mais tarde, Nicola levou Zoa até uma caverna misteriosa, pedindo que ela ficasse calma. Mas ao se aprofundar no local, Zoa encontrou o corpo de uma mulher, envolto em um pano branco, deitado sobre uma pilha de lenha. Foi a melhor amiga de Zoa, Judith, quem tinha vindo para a ilha com ela. Agora, Zoa não conseguia se acalmar naquele momento. Lágrimas caíam continuamente de seus olhos, pois a morte de Judith foi uma grande perda para ela. Zoa ficou doente e não queria sair de casa, mas Louise foi obrigada a levá-la à enfermaria para o médico examiná-la.
Suspeitavam que ela estivesse apenas fingindo estar doente. Zoa sentiu-se em perigo, então segurou firmemente a chave de fenda escondida na manga, até que a palma da sua mão ficou perfurada e sangrando. Ela passou no exame, empolgada. Depois, Zoa foi até África para contar-lhe tudo, mas descobriu que o bracelete de África havia sumido. Acontece que África tinha assinado um acordo para permanecer em Éden. Eric também apareceu de repente e deu uma flor à África. Ao ver isso, Zoa o elogiou, mas avisou África para ter cuidado, pois uma tempestade se aproximava. O sino do acampamento tocou à noite, a tempestade estava chegando, e todos os membros precisavam evacuar juntos. Nesse momento, Charlie estava vagando quando um raio caiu do céu, atingiu uma fenda elétrica e o arremessou para longe. Levaram-no ao hospital, onde o médico disse que ele tinha uma costela quebrada. Em seguida, o médico injetou um estranho líquido azul nele. À noite, Micah foi visitá-lo. Quando a viu, ele implorou para que ela não o deixasse ali sozinho. Então, ela o levou para o quarto. Mesmo com a costela recém-quebrada, Charlie conseguia se mover, mas Micah era quem supervisionava toda a ilha, e não havia uma sala de monitoramento. Nesse tempo, Zoa e eu tivemos a chance de ir até a caverna onde o corpo de Judith fora encontrado, mas o corpo havia desaparecido. Ibon achou que Zoa estava mentindo para causar uma briga entre ele e Eden. Os dois voltaram apressados para o acampamento preocupados. Nicola viu os dois entrando juntos e ficou desconfortável. Então Zoa disse a Nicola que Ibon também tinha o direito de saber sobre a morte de Judith, mas ao saber que o corpo desaparecera, Nicola ficou surpresa e avisou Zoa para não confiar em Ibon. Segundo Nicola, Ibon foi o primeiro dos 5 a aceitar ficar na ilha. Quando Zoa saiu para reclamar, encontrou Ben esperando por ela. Ben a alertou para se afastar de Nicola e não confiar demais nele, pois Nicola fora enviado por Asht para manter Zoa na ilha através de sentimentos. De volta ao acampamento, Zoa não resistiu e perguntou a Nicola sobre seus sentimentos por ela, pois descobrira que Ibon ficou por causa de Alma e África ficou por causa de Eric. Eles eram elos, usados para manter as pessoas presas na ilha. Quando Nicola ouviu a palavra elo, mudou de expressão e perguntou onde ela tinha ouvido aquilo, mas Zoa permaneceu em silêncio. Nicola e Luiz então denunciaram a Asht que alguém na ilha estava traindo o grupo. Acontece que Nicola se aproximar de Zoa, levá-la secretamente até a caverna para ver o corpo de Judith, tinha sido um plano armado por Asht. Asht decidiu então abandonar Zoa e eliminá-la. Logo depois, Zoa foi levada à mansão de Asht. Eric e Asht tentaram convencê-la pela última vez a se unir à família Eden, mas Zoa foi indiferente. Acreditava que eles sequestravam e matavam pessoas. Asht afirmou que Zoa rompeu o contrato ao trazer Judith e, por isso, também deveria ser responsável pela morte da amiga. Nesse momento, Zoa mentiu, dizendo que ouvira a palavra elo de Aldo, mas não sabia de quem ele ouvira. Brenda, armada com um cano de ferro, apontou para a cabeça de Zoa, mas no momento crítico, Zoa fingiu submissão, dizendo que estava disposta a se integrar à vida na ilha, aceitar punição e ser uma boa garota. Asht acabou desistindo de matá-la e a deixou ir. Ao vê-la sair viva da mansão, Nicola ficou surpreso. Tentou consolá-la, mas ela não respondeu nada. De volta ao acampamento, Nicola reclamou com Luiz, dizendo que não conseguiu subir de nível na missão, e ainda Ben fora colocado para competir com ele e se tornar o novo elo de Zoa. Mais tarde, Zoa agarrou Nicola e disse que sabia quando Judith fora morta. Nicola reagiu friamente, dizendo que ninguém se importava com Judith, o que deixou Zoa furiosa. À noite, ela pegou a chave de fenda e foi até ele para vingar a amiga, mas Claudius apareceu e a impediu. Enquanto isso, Ibon dormia com Alma, mas começou a desconfiar de tudo e quis fugir de Eden. Ao sair, percebeu que o drone de vigilância da ilha havia desaparecido. Ele correu até o penhasco e viu um barco de madeira pegando fogo no mar. Dentro dele estava a melhor amiga de Zoa. Só então Ibon percebeu que tudo o que Zoa dissera era verdade. Na manhã seguinte, Luiz viu Ibon voltar sozinho e perguntou por que ele tinha quebrado as regras. Ibon respondeu que quem quebrasse as regras seria morto e jogado no barco. Luiz perguntou como ele sabia disso. Quando se aproximou, Ibon o socou, derrubando-o. Depois, Zoa, Ibon e Charlie chegaram à praia e decidiram parar de lutar contra Luiz. Para sobreviver, deveriam primeiro se juntar a Eden e depois procurar uma forma de escapar. O plano de Zoa era esperar até a próxima festa na ilha e então fugir no iate que trazia os convidados. Até lá, não poderiam confiar em ninguém. Zoa e Nicola, Ibon e Alma eram elos que os mantinham presos à ilha. Ao ouvir isso, Charlie lembrou-se de Micah, com quem passara a noite. Será que ela também era o elo dele? Enquanto isso, Gabi viu uma mensagem nas redes sociais de Zoa. Era de um rapaz da festa de Eden, querendo reencontrá-la. Por meio dele, Gabi descobriu sobre o evento secreto de Eden, mas ele recusou revelar o local, pois havia assinado um acordo de confidencialidade. Depois de muita insistência,
insistência, ele mostrou a Gabi uma pulseira azul que havia conseguido secretamente e contou tudo, mas ninguém sabia que, ao colocar a pulseira, ela se ativava automaticamente e Micah rastreava sua localização. Gabi então descobriu que Eden recrutava jovens por redes sociais. Para encontrar sua irmã desaparecida, ela mudou seu visual para algo mais maduro e atraente e começou a postar fotos. Ao mesmo tempo, o detetive particular contratado pelo pai de Ibon começou a investigar o paradeiro dele. Então ela foi até o navio abandonado, mas tudo estava vazio. Logo recebeu uma mensagem no celular. Era um relatório sobre outras pessoas desaparecidas na cidade, no mesmo dia em que Ibon desapareceu. Ao clicar, o nome de Zoa e de outros também estavam na lista. Não demorou muito para o detetive particular encontrar a casa de Zoa. Ele também conseguiu o contato de Gabi através da mãe delas. Então, as duas se encontraram para conversar sobre um plano de encontrar as pessoas desaparecidas. Gabi entregou a pulseira azul ao detetive particular e continuou postando fotos com aparência madura nas redes sociais, esperando que as pessoas de Eden anotassem. Ao mesmo tempo, foi revelado que Cláudia impediu Zoa de matar Nicola. Descobriu-se que a cama onde Zoa dormia antes pertencia ao namorado dela, Frank. Eles haviam ficado juntos por 2 anos. Frank era gentil e sempre gostava de ajudar os outros. Depois, Frank foi influenciado por Ben a se unir à resistência contra Astrid, mas acabou sendo descoberto e morto. Agora, Zoa se tornou o próximo alvo de Ben. Cláudia aconselhou Zoa a se afastar de Ben e da organização rebelde. Enquanto isso, África estava participando ativamente das atividades na ilha. Ao saber que o dia seguinte seria o aniversário de Astrid e Eric, ela se ofereceu para organizar uma festa em comemoração. Eric no início recusou, mas ela acabou sendo convencida por ele. Eric explicou que fazer isso os aproximaria dos outros membros da ilha e conquistaria a simpatia deles. Afinal, se Astrid e Eric continuassem no topo, alguém acabaria tentando derrubá-los. Todos começaram os preparativos. África ficou responsável pela decoração e pelo buffet. Ela queria mostrar bons resultados para se tornar gerente. Ao mesmo tempo, pediu a Micah que editasse um vídeo de Astrid e Eric para projetar no telão. Enquanto Micah trabalhava no vídeo, Charlie apareceu correndo, perguntando se Micah havia sido designada como o elo dele. Quando Micah se levantou para explicar, a tela do computador piscou e mudou por um momento. Depois voltou ao normal. Micah disse que gostava de estar com Charlie, mas se tivesse que escolher entre Charlie e Eden, ela não escolheria Charlie. Ao cair da noite, a festa na praia começou. Os protagonistas, Astrid e Eric, subiram ao palco para discursar. Naquele momento, todos ficaram sabendo da existência da Ilha Eden. Astrid contou que o projeto Eden começou há 15 anos. Ela e Eric se conheceram por acaso. O pai de Astrid era médico e dedicou a vida inteira a pesquisar as mudanças climáticas. Ele alertou o mundo, mas foi rejeitado pelos países industrializados, que acabaram causando sua morte acidental em um acidente de carro. Com o tempo, o avanço das mudanças climáticas se tornou irreversível e a extinção da humanidade era inevitável. Assim, nasceu Eden, um projeto para que os habitantes da ilha fossem os sobreviventes do futuro. De repente, um símbolo estranho apareceu no telão. Era um anúncio dizendo que Astrid seria executada. Todos ficaram chocados. A mais furiosa era Astrid, que achou que África havia planejado tudo, já que ela era responsável pela organização e decoração do evento. Astrid culpou Eric por permitir que pessoas de níveis inferiores subissem tão rápido. Ela acreditava que África influenciara o julgamento de Eric, dando-lhe poder demais. Então, Astrid convocou o conselho da ilha. O culpado pagaria com a vida. Micah investigou os registros e descobriu que África e os outros membros não tinham habilidades de hacker. Mesmo assim, Astrid sentiu que sua autoridade estava sendo desafiada e precisava encontrar um bode expiatório, culpado ou não. Luiz mencionou Aloy, com quem tinha discutido no dia anterior, mas Orson resistiu à pressão e o defendeu. Então Brenda escolheu Zoa. Brenda acreditava que Zoa nunca superou a morte da amiga e que estava apenas fingindo. Nesse momento, Astrid disse que gostava muito de Zoa, então a manteria em observação, mas se a maioria do conselho concordasse, aceitaria sacrificá-la. Assim, começou uma votação para decidir o destino de Zoa. Brenda, Louise e Orson votaram a favor do sacrifício. Micah votou contra. O resultado ficou empatado e a decisão final caiu sobre Saul. Poucos minutos depois, Brenda liderou o grupo até o quarto de Zoa, mas o verdadeiro alvo não era Zoa, era Cláudia. No fim, Saul também votou contra e a última pessoa responsável pela votação era Cláudia. Eles levaram Cláudia até o penhasco, onde as execuções eram realizadas, e pintaram suas mãos com tinta azul. Naquele momento, Cláudia sabia que não sobreviveria. Depois da morte de Frank, ela perdeu completamente
somente a vontade de viver. Então confessou voluntariamente que tinha falsificado o vídeo. Logo depois, Cláudia foi executada por Brenda. Naquela noite, foi realizado na ilha um ritual de renascimento para os 4 novos membros que se juntaram a Eden. Cada um teve que beber uma garrafa de Blue Eden. Após isso, deveriam deixar tudo para trás e aceitar o desafio. Quem o completasse encontraria a chave para seu próprio crescimento. O desafio consistia em caminhar descalço sobre um caminho de pedras em brasa. Somente quem retirasse o colar com a estrela pendurada no sino, símbolo do renascimento, seria aprovado. Aos olhos de todos, Zoa, Ibon e Charlie passaram na prova um por um, mas algo inesperado aconteceu com África. No meio do caminho, ela desabou e o fogo queimou sua calça, mas ela se levantou com força e continuou andando até retirar a estrela. Desafio concluído. Os novos membros da família Eden receberam uma tatuagem de estrela no pulso. Uma estrela representa o nível mais baixo. Os membros só podem subir de nível se se esforçarem muito. Desta vez, Alma e Eva foram as 2 primeiras promovidas. Alma conseguiu porque foi ela quem convenceu Ibon a se juntar, ganhando assim o direito à promoção. Luiz, por suas contribuições, tornou-se o primeiro membro de 3 estrelas, depois de Astrid e Eric. Logo haveria uma festa com 100 novos convidados chegando à ilha, e eles escolheriam os melhores. Os moradores poderiam se tornar elos com os recém-chegados. Se conseguissem convencê-los a entrar em Eden, ganhariam um nível de promoção. Após voltarem para a vila, Astrid e Eric discutiram a ameaça que haviam recebido. Mas Eric disse que isso já não importava. Todos já sabiam o que fazer com os traidores. Se quisessem continuar, teriam que pensar bem antes de agir. O único ponto importante era esperar o sinal que tanto aguardavam. Então iriam até o ponto de suspeita real com uma pessoa chamada Isaac. O que eles não sabiam era que Ben estava se aproximando silenciosamente da praia. Quem se encontrou com Ben foi Eva, a mesma que havia sido promovida a 2 estrelas naquele dia. Esse encontro tinha um propósito: descobrir quem realmente ameaçou Astrid, já que não foram eles. O inimigo estava focado apenas em Astrid, tentando ganhar apoio político dentro da ilha. Ben pediu a Eva para se infiltrar no conselho e coletar informações úteis. Enquanto isso, Astrid não desistiu. Ordenou que Micah revisasse todas as gravações de segurança da ilha para encontrar quem a ameaçou de morte. Naquele momento, Charlie explorava as cavernas subterrâneas da ilha e acabou descobrindo um túnel secreto que levava ao mar. Ele avisou Zoa e Ibon, mas Ibon não quis sair, pois desejava continuar vivendo ali. Não queria voltar ao mundo controlado por seu pai. Decepcionada, Zoa decidiu partir sozinha. Ben encontrou Zoa e começou a falar sobre a família de Eric. Descobriu-se que Astrid e Eric não podiam ter filhos, por isso recrutavam jovens do país inteiro para criar como seus próprios filhos. Na ilha, engravidar era proibido, por isso não havia crianças em Eden. Quem não atendesse às expectativas de Astrid seria substituído. Então, Ben formou um movimento de resistência para derrubar o regime de Astrid, mas Zoa se lembrou do garoto que conheceu na primeira noite na ilha. Ben achou que ela tinha bebido o líquido azul e estava alucinando. Zoa explicou que se sentia impotente desde que foi forçada a se juntar à resistência, pois só queria voltar para casa. Ela até convidou Ben para fugir com ela, mas ele recusou, dizendo que não podia abandonar seus companheiros. Mesmo assim, Ben disse que não a impediria se ela decidisse ir embora. Naquela noite, uma sombra misteriosa usou o cartão de acesso nível 3 de Louise para entrar na casa de Astrid. O intruso foi até a cama de Astrid com uma faca, tampou-lhe a boca, mas Eric acordou a tempo e interveio. Os dois lutaram no escuro e Eric foi rapidamente dominado. Astrid aproveitou o momento e acertou o agressor na cabeça, mas logo foi derrubada com um chute. Eric se levantou, avançou, mas foi esfaqueado no estômago pelo homem mascarado. O assassino então fugiu do local. Astrid não levou Eric à enfermaria, mas dirigiu até a área restrita da ilha, cruzando seus limites. Logo, chegaram a um vale escondido. A pessoa a quem pediram ajuda era o garoto que Zoa conhecera na primeira noite. O nome dele era Isaac. Isaac costurou rapidamente o ferimento de Eric, enquanto Astrid voltava às pressas para organizar uma reunião, já que no dia seguinte, 100 novos convidados chegariam à ilha. Ela precisava garantir que os candidatos certos fossem selecionados e guiados adequadamente. Neste momento, alguém perguntou por que Eric não estava presente, já que o dia era tão importante. Astrid respondeu que ele estava doente. Logo depois, algumas pessoas foram designadas para receber os convidados. Mas quando Micah saiu, encontrou manchas de sangue nos degraus da mansão. Ao mesmo tempo, Nicola também encontrou Zoa e quis reatar com ela. Ele disse ainda que fugiria da ilha junto com ela, mas depois de tudo o que havia acontecido, Zoa perdeu a confiança em Nicola. Os dois se separaram de forma tensa. Sob as ordens de Luísa, todos receberam suas próprias tarefas. Apenas África queria mais poder. Por isso foi enviada para casas em diferentes áreas. A distribuição das tarefas acabou atrapalhando o plano de fuga de Zoa e Charlie. Zoa achou que não havia mais esperança de voltar
voltar para casa, então roubou um carro de patrulha. Ela dirigiu em alta velocidade em direção à costa. Tomada pelo desespero, bateu com força no volante. Quando Brenda soube, pegou uma barra de ferro e foi atrás dela. Nicola também pegou um carro e foi ao local. Inesperadamente, Ben foi quem encontrou Zoa primeiro. Ela prometeu ajudar Zoa a escapar da ilha. Quando Brenda chegou e viu as duas conversando, achou que Zoa não pretendia mais fugir e voltou. Enquanto isso, África reclamava com Astrid por tê-la deixado no acampamento. Astrid respondeu que o rosto de África era conhecido por muitas pessoas e o desaparecimento dela poderia afetar a festa dos novos convidados. Do outro lado, Charlie procurou Micah e confessou que gostava muito dela. Prometeu que nunca a esqueceria. Ao ouvir isso, Micah entendeu o verdadeiro sentido das palavras dele. Ela o alertou para não fazer nenhuma loucura, ou ela teria que matá-lo. Ben também cumpriu sua promessa. Ela organizou para deixar um cilindro de oxigênio na praia, perto do local da cerimônia de Zoa. Assim que Zoa mergulhasse, poderia escapar até o navio. Haveria membros da resistência cobrindo sua fuga de volta ao continente, mas Zoa não sabia que sua irmã, Gabi, também estava em apuros. Gabi havia ativado a pulseira azul antes e revelado sua localização. Em poucos dias, David foi capturado pela organização Eden. Eles usaram a vida da mãe dele para conseguir informações sobre Gabi. Depois disso, David foi morto a tiros. Nesse momento, a detetive usou a pulseira azul para seguir o sinal até a praia onde o cruzeiro do Eden pegava os convidados. Mas, quando chegou, já era tarde demais. O navio já havia levado 100 novas pessoas para a ilha. Enquanto isso, África recusou-se a ficar parada e foi procurar Eric. Por acaso, encontrou o cartão de acesso de Luísa que o assassino havia jogado na grama. África logo entrou na sala, mas não encontrou nenhum sinal de Eric. Durante a busca, encontrou uma cruz metálica em forma de estrela na escrivaninha, igual à tatuagem elegante no braço dos membros. África acidentalmente usou essa estrela magnética para abrir um elevador subterrâneo. Nesse momento, os novos convidados chegavam à ilha um por um. Enquanto cantavam e dançavam, Ben foi até a área onde o responsável pelo som estava. Pouco depois, toda a energia do local foi subitamente cortada. Aproveitando o caos, Charlie correu até o lugar onde o cilindro de oxigênio estava escondido e mergulhou no mar em direção ao navio. Mas Zoa não teve tempo de fugir, pois a energia voltou. Quando tentou desenterrar o cilindro na praia, foi descoberta por Luiz. Ele a atacou, furioso por ela ter roubado seu cartão de acesso e causado o caos para escapar. Quando Luiz tentou estrangulá-la, Ibon apareceu e o impediu. Os dois lutaram no mar, até que Ibon pegou uma pedra e deixou Luiz inconsciente. Em seguida, segurou a cabeça de Luiz debaixo d'água até que ele parou de se mover. Charlie conseguiu escapar antes e subiu no barco. Mas, de repente, um drone apareceu e mirou nele. Micah observou Charlie com o coração partido, mas por amor não revelou nada. Nesse momento, África chegou a uma sala de computadores perto do elevador secreto. Ela viu o botão confirmar envio no painel e o pressionou. Então, todo o sistema começou a funcionar. Uma enorme antena parabólica, localizada em um vale misterioso no interior da ilha, foi ativada, enviando um sinal desconhecido para o espaço e aguardando uma resposta. Isaac rapidamente avisou Eric, que ainda se recuperava dos ferimentos na tenda. Ambos ficaram confusos com o que estava acontecendo. África também percebeu que algo estava errado e tentou fugir, mas já era tarde demais. Ficou trancada dentro da sala. Enquanto isso, Nicola procurava Zoa na praia, mas só encontrou Ben. Ele a olhou com desconfiança. Nesse momento, Zoa nadava com força em direção ao iate, mas de repente, viu uma figura familiar no barco de transporte dos novos membros. Era Gabi. Acontece que Gabi havia ido para a ilha atrás de Zoa. Ela havia ganhado destaque nas redes sociais e foi escolhida pelo Eden. Ao ver o barco de Gabi se aproximando da praia, Zoa ficou completamente chocada. Zoa não sabia se devia fugir ou ficar para proteger a irmã. Assim, a parte 1 do filme terminou aqui. Inscreva-se no canal para acompanhar a parte 2. Em breve, todos os mistérios restantes desta temporada serão revelados. Obrigada por assistir.